Fala trader, tudo bem? Você já ouviu falar no BRA50 e quer saber um pouco mais sobre ele? Ou você é um trader iniciante e está querendo operar mini contrato futuro do índice, mas acaba que aqui no Brasil ele fica um pouco pesado para sua carteira? Bom, então sabe que esse vídeo aqui é para os dois casos, tá? Eu vou falar aqui hoje sobre o BRA50, que é um CFD que a Active Trades oferece, e assista até o fim do vídeo que você vai tirar todas as suas dúvidas e vai poder utilizar mais esse ativo para estar operando no dia a dia. Para iniciar o assunto, então, eu preciso explicar o que é o BRA50. O BRA50 ele é um CFD, que significa em português contrato por diferença. No caso do CFD, você como trader, você vai estar operando com a contraparte sendo a corretora. Já no mini índice aqui do Brasil, a sua contraparte pode ser qualquer outra pessoa física, qualquer outro trader ou pessoa jurídica. Só que não vai ser diretamente a corretora. A corretora serve como uma ligação entre as partes. Então você compra ou vende de outra pessoa, tá certo? E a corretora simplesmente faz a ligação. No caso do BRA50, que é um CFD, você como trader vai estar negociando diretamente com a corretora, no caso a Active Trades. Então a sua contraparte vai ser a Active Trades. Mas ainda nada muda, no fim das contas, alguém vai receber e alguém vai ter que pagar, tá certo? No caso vai ser ou você como trader ou a corretora que vai estar pagando ou recebendo. A única coisa que é negociada é a diferença entre um ponto de entrada e um ponto de saída. Se você comprou e o preço caiu, você vai ter que pagar a diferença para a corretora. No contrário, é a corretora que vai ter que pagar para você. Mas a diferença em si é que, no caso do Brasil, você vai estar adquirindo ou vendendo o próprio ativo, e já no CFD da Active Trades, você simplesmente vai estar negociando a diferença em pontos. O ativo não ficaria em sua posse no caso da compra. Agora eu vou sair aqui da tela para explicar um pouco mais no gráfico como são as especificações do BRA50 e para você ficar bastante entendido do assunto e não correr nenhum risco aí durante suas operações, tá? Aqui estou com o MetaTrader 5. Eu estou logado com uma conta demo, tá, da Active Trades, mas funciona da mesma forma que uma conta real. A ideia da conta demo é que eu quero demonstrar algumas operações e evitar fazer qualquer equívoco aqui na conta real, tá? Então vamos lá. Primeiramente, como você vai estar buscando o BRA50 aqui dentro do MetaTrader? Você pode vir aqui nessa janela de observação no mercado, onde vão estar os outros ativos de Forex e outros CFDs que você pode estar negociando. Você vem aqui, dá um clique direito nessa área em branco, vem ativos, e aqui dentro de ativos vai aparecer essa janelinha. Você vai digitar aqui nessa barra de pesquisa, você pode digitar o BRA50. Repare que vão aparecer dois ativos aqui, dois tipos de BRA50. Um BRA50 que não tem nada depois e o BRA50 com um mês e o ano. A diferença entre os dois é que o BRA50 aqui de cima, ele se trata do ativo contínuo. Então você não vai ter um vencimento. Já no BRA50 mês e ano, ele vai se tratar exatamente do contrato futuro de índice aqui do Brasil. Então o CFD desse contrato futuro vai ter a data de vencimento e a cada um mês e meio o ativo, o nosso mini índice, ele altera a nomenclatura, né? Vai mudar a letra, significando que mudou o mês. Então, no caso aqui do BRA50 vai funcionar da mesma forma, só que no caso ele vai escrever o mês de vencimento e o ano, né? Então, no caso, o BRA50 atual é de junho 22 e no Brasil o mini índice atual é o INM22, que significa a mesma coisa, né? Temos uma validade para o contrato. Então, eu vou estar explicando um pouco melhor a diferença entre os dois, mas ambos são operáveis da mesma forma, principalmente para quem faz day trade, tá? Primeiramente, a gente deve colocar esses ativos aqui na nossa janela de observação. Você pode dar dois cliques
Repare que vai mudar aqui o cifrão para amarelo e eles vão aparecer na janela aqui ao lado. Eu vou estar jogando aqui o BRA50 junho 22 para a área em branco aqui e vai me trazer o gráfico. Então, repare que está rolando o mercado está andando. São agora 10h49 do dia 5 de maio de 22, então ele está andando, está em andamento o mercado e a única diferença que você vai ter, esse horário aqui, se trata do servidor da Active Trades. Então, como o servidor é europeu, você vai estar vendo o horário do servidor lá deles, né, lá de Londres. E então, mas você vai operar no mesmo horário aqui no Brasil que você opera normalmente, porque tudo que está acontecendo agora no nosso mini índice está ocorrendo agora no BRA50. Agora você pode ver aqui na tela que eu possuo dois MetaTraders abertos, tá? O da esquerda é o da Active Trades, se trata do BRA50 junho 22, e o da direita é o servidor aqui do Brasil da XP, que se trata do mini índice M22. Ambos estão nos 5 minutos, tá? No tempo gráfico 5 minutos, e você pode acompanhar como se dá a movimentação dos candles, né, no gráfico. Se dá de forma muito semelhante. Aqui está um pouquinho para baixo só, mas aqui é ajuste do gráfico. Então você repara que aqui no servidor da XP o gráfico tica um pouco mais, né? Ele faz essas micro oscilações maiores, mas aqui no BRA50, na Active Trades, ele fica bastante próximo do que acontece aqui no Brasil. Se você não é um robô de alta frequência, isso aqui não muda em nada para você, tá? Então, operar o gráfico na Active Trades vai ser a mesma coisa que operar o gráfico na XP ou em outra qualquer corretora aqui do Brasil. Então, só para desmistificar isso aqui, se alguém tem alguma dúvida de qual é a diferença, se há alguma diferença entre as duas operações. Repara também que a pontuação aqui, ó, o nível de pontos que está no BRA50 está praticamente o mesmo nível de pontos, refere-se igualmente ao que está acontecendo no Brasil na XP. Agora explicar um pouco o que é a diferença do BRA50 junho 22 para o BRA50 sem a data de validade. Então, o BRA50 ele é uma série contínua, e nessa série contínua a gente tem alguma diferença aí de juros, toda a questão aplicada ao contrato para poder estar gerenciando uma série contínua. Isso é o servidor da Active Trades que vai estar fazendo o cálculo. Mas o gráfico ele vai se comportar da mesma forma. Deixa eu mostrar aqui a diferença para vocês. Vou trazer o BRA50 para o gráfico. O que você pode reparar aqui é que o padrão de candles, tudo isso aqui vai ser de forma muito igual ao que é no Brasil, né? Você vê a mesma formação dos candles acontecendo aqui. A diferença ele vai se dar nos pontos. Repare que aqui já está nos 105.600 e aqui está nos 106.900. Mas se você comprar, por exemplo, e querer 100 pontos, tanto nesse quanto no outro BRA50, o mercado vai andar ao mesmo tempo esses 100 pontos. Basicamente a diferença vai estar aqui no preço da escala, tá? Então não se preocupe quanto a isso. Se você opera padrões de candle, tudo isso vai poder operar sem problema, tá bom? Agora vamos falar sobre as especificações de cada um dos ativos do BRA50 e do BRA50 junho 22 e entender um pouco melhor como funciona o lucro ou prejuízo para cada variação de pontos e também falar sobre o tamanho de lote que você vai estar operando, que é uma grande vantagem aqui da Active Trades. Você pode vir aqui, então, tendo o ativo dentro da observação no mercado, você pode vir clicar com o direito dentro dele e abrir essa opção aqui de especificação e vai me abrir a seguinte janela. Eu vou estar jogando essa janela aqui para o Excel e fazer alguns cálculos com vocês para vocês estarem entendendo exatamente o que vai estar acontecendo em uma operação que você vai estar realizando. Estou aí no Excel agora então com o BRA50 contínuo e o BRA50 com data de vencimento, tá?
Aqui a gente tem então as duas especificações dos dois ativos. Eu vou explicar um pouco a diferença mais profunda dentro deles e suas igualdades com certeza. Reparem que os dois ativos eles têm mesmo tamanho de contrato, têm mesmo tipo de spread, que eu vou estar explicando melhor depois no gráfico. A moeda, a margem da moeda e o lucro da moeda são em real, tá? Em ambos os casos. Se trata aí de um CFD. O tamanho do TIC é 5. Assim como no Brasil, o mini contrato ele possui um TIC de 5 pontos, aqui no BRA50 também. E o valor do TIC nesse caso é 1. Tá? O quê? R$ 1, que é o lucro da moeda. O que mais temos para falar aqui? Que o volume mínimo que você vai estar operando, que no caso do mini índice no Brasil é a unidade de 1, somente números inteiros, aqui no BRA50 a gente consegue operar com um mínimo de 0,05, então 5 centésimos de lote. E a partir do mínimo de 0,05 a gente consegue ir adicionando 0,01. O que isso quer dizer? Que eu posso comprar o mínimo ou vender o mínimo de 0,05, mas também posso fazer isso com 0,06, 0,7, 0,8, tá? E até onde a sua margem permitir. O que eu quero mostrar nesse momento então é quanto equivale X pontos em valor financeiro, tá? Então, para um determinado lote. Então eu fui atrás das especificações do MetaTrader 5, como ele calcula tudo isso, e eu consegui o seguinte: consegui verificar que o lucro, profit no caso, é igual ao preço de fechamento menos o preço de abertura. Tudo isso aqui multiplicado pelo tamanho de contrato e pelo tamanho do lote. O meu lucro ele vai ser então o seguinte: teremos que ter um valor de entrada e um valor de saída. Vou dizer que o meu valor de entrada foi 105 mil e o meu valor de saída foi 105.100. Isso equivale a uma diferença de 100 pontos. Então temos aqui a diferença de 100 pontos entre entrada e saída. O meu tamanho de contrato está aqui especificado, que é 0,2. O meu lote, que eu vou estar definindo, vamos começar com um mínimo de 0,05. Temos aí, então, os dados que a gente precisa para fazer esse cálculo. Vamos fazer o cálculo, então. Eu tenho o meu preço de entrada menos saída, que é 100, vezes o tamanho de contrato, 0,2, vezes o tamanho do meu lote. Tudo isso aqui dá 1. Então, para um lote de 0,05, eu tenho um delta de 100 pontos. Isso equivale a 1. O quê? R$ 1. Mas por que R$ 1? Porque, como você pode ver na especificação, o lucro da moeda se dá em BRL, real. Então, esse cálculo aqui ele também vai dar em real. Ah, mas eu quero saber quanto isso é em dólar, porque normalmente quem se cadastra na Active Trades opera por lá, todo o saldo da conta, toda a manutenção é feita em dólar, então é mais interessante saber em dólar. Como vamos estar sabendo fazer essa conversão de real para dólar? Para isso você pode olhar no seu MetaTrader 5 também. Você vai ver aqui, vai encontrar o ativo USD-BRL, que é justamente o preço que está a cotação da moeda nesse momento. Então está em 5,042. Vamos botar lá no Excel. Então, o USD-BRL é igual a 5,04. Essa é a cotação da moeda. Ok, mas o meu 5,04 é quanto vale $1 em real. Então, $1 vale R$ 5,04. Eu quero saber o contrário. Eu quero saber quanto vale BRL USD. Para mim saber isso, basta saber o inverso. Então, eu divido 1 pela cotação atual do dólar. Teremos aí praticamente 19 centavos. Então, R$ 1 equivale a 19 centavos de dólar. Então, convertendo aqui, esse valor do meu lucro vezes essa taxa de conversão
teremos aí 19, praticamente 20 centavos de dólar. Arredondei aqui para ficar mais fácil. Muito bem, então, sabemos que 100 pontos, utilizando o lote mínimo, me dá esses valores aqui em real e em dólar. R$1 para 20 centavos de dólar. Muito bem, agora que a gente já tem isso no Excel, podemos brincar um pouco com os valores. Sabemos que o lote mínimo é 0,05, mas eu posso operar 0,06, 0,07, 0,10, até quanto a minha margem permitir, tá bom? Vamos botar 0,10. Então, um lote de 0,1 ou 0,10 equivale a R$2 ou 40 centavos de dólar para cada 100 pontos. Se eu modificar os pontos aqui, por exemplo, 500 pontos, eu vou saber que 1 décimo de lote para 500 pontos vale R$10 ou praticamente 2 dólares. Se agora colocarmos uma unidade inteira aqui, que é um lote cheio, no caso, 500 pontos, equivalem a R$100, ou seja, 20 dólares. Esse é o valor que um contrato vale no Brasil. Então, basicamente, o que a Active Trades fez? Ela pegou a situação do Brasil, dizendo que um contrato do mini índice para cada 500 pontos vale R$100. A mesma coisa acontece aqui na Active Trades, no BRA50, onde 500 pontos com lote cheio equivale a R$100 também, ou praticamente aí 20 dólares. Só que a diferença da Active Trades é que eu consigo operar muito mais baixo que isso. Eu consigo operar com 0,05 mínimo. E eu vou estar arriscando, eu posso arriscar apenas R$5 quando eu tenho, por exemplo, um stop loss de 500 pontos. Então, para quem está começando, essa é uma vantagem incrível que o mercado no Brasil ainda não oferece. Então é bem bacana a gente estar operando na Active Trades, principalmente quando é iniciante, para estar buscando consistência, operando em conta real, mas arriscando bem pouco da nossa conta. Agora eu quero mostrar essa situação aqui diretamente no gráfico da Active Trades. Então temos aqui o preço se movimentando. Eu quero mostrar agora no gráfico toda essa situação e fazer um exemplo prático, tá? Mas primeiramente eu preciso explicar sobre o spread. O spread nada mais é do que a diferença entre o preço que está se comprando e o preço que está se vendendo. Normalmente no Brasil, no mini índice, esse spread é basicamente de um tick, ou seja, 5 pontos. Então tem gente vendendo no 105.005 e gente vendendo no 105.010. Então vai dar a diferença de um tick normalmente. Porém, as nossas corretoras eventualmente cobram uma corretagem e a B3 ainda cobra toda aquela questão de emolumentos. E isso aí dá alguns centavos que você vai ter que pagar para cada contrato que você estará vendendo ou comprando. Como a Active Trades ela vai estar lucrando? Ela vai estar lucrando com um spread. Eu vou mostrar o spread aqui para vocês. Atualmente vocês podem ver que existe a linha aqui, está passando a linha do preço mais recente, certo? Agora eu vou vir aqui em propriedades do gráfico e vou botar a linha. Eu tenho a linha do preço bid, que é o preço que estão preço de compra, e tem a linha do preço ESC, que é o preço de venda. Então quem quer vender, vende pelo preço bid, e quem quer comprar, compra pelo preço de ESC. Então temos essas duas linhas, eu vou botar aqui. Vou também adicionar aqui no gráfico um indicador que ele vai me dar o spread. Repare aqui o quanto está variando esse spread, essa diferença entre o preço bid e o preço ESC, que está em torno de 15 a 20 pontos. Então, a Active Trades ela vai estar ganhando em cima disso. Você vai estar negociando com ela e a diferença que você vai ter que estar comprando 20 pontos mais caro do que está no papel. Tá? Então, como você pode ver aqui, o preço ele está negociando aí na faixa dos 104.550, mas se eu quiser comprar a mercado, eu vou estar tendo que adicionar
o preço logo acima que representa o preço ESC. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou operar com lote mínimo. Repare que o preço está executando a 104, 450, 440. Eu vou comprar. Fiz uma compra. Essa minha compra saiu pelo preço 104,460. Foi o preço da linha de cima, que é a linha do preço ESC, certo? Então, sempre que você vai estar entrando a mercado na compra, você vai estar comprando com a linha de cima, certo? Os 20 pontos de spread acima. Agora, se você está vendendo, você vai estar vendendo exatamente no preço que o gráfico está mostrando. É basicamente essa a diferença do spread. A corretora cobra o spread, mas não te cobra nenhuma taxa de corretagem, nenhuma taxa de emolumentos, nem nada. Somente o spread. Vou fechar a operação aqui. Agora vou fazer uma simulação então daquela questão que eu mostrei para vocês. Eu vou pegar o meu lote mínimo, está aqui 0,5, vou botar uma ordem de venda lá em cima só para ficar fora da linha do preço. Então eu tenho aqui minha ordem de venda limitada, tá? Vou modificar ela e agora eu vou dizer que eu quero entrar na verdade no 106 mil para facilitar. Eu aceito perder. Meu stop loss vai ser em 106.500 e meu gain vai ser 106 mil, vamos botar 105 mil. Então eu tenho aqui 500 pontos de stop loss e 1000 pontos de take profit. Modificar, agora vocês podem ver na tela aqui o preço stop loss e o preço de take profit, tá? Então, se eu passar o mouse aqui em cima, eu vou saber exatamente quanto equivale isso. Equivale a 99 centavos. Certo? Então, tenho 500 pontos e o meu lucro vai ser de 99 centavos de dólares. Vamos voltar lá para o Excel para mostrar isso. Então, eu tenho 0,05, 500 pontos. Meu lucro em real vai ser R$5 e em dólar 99 centavos. Exatamente como está aqui. Se eu colocar o preço aqui o mouse aqui no preço de take profit, está em um lucro de 1,98 para 1000 pontos. Se eu botar 1000 pontos aqui, está lá 1,98. Então o cálculo dá exatamente o que o gráfico mostra, só que o gráfico mostra em dólar. Se eu quiser saber em real, basta eu converter o preço de dólar para real. Tá ok? Agora vamos fazer um exemplo um pouco mais pesado. Vamos botar um contrato cheio. Vou fazer uma venda limite e fazer a mesma situação. Eu tenho, vou botar 106 mil, aceito perder 106 em 106.500 e ganhar em 105 mil, redondo. Tá? Então, da mesma forma, agora eu estou com o lote cheio. Se eu passar o mouse aqui, vamos ver, aí 19,87. Aqui, então, eu vou botar 500. Lote cheio de 1. 19,84. Isso é um arredondamento em função que a moeda também está variando nessa taxa de conversão. Então é basicamente isso. Certo? É bem tranquilo então de se operar na Active Trades com pequenas variações do lote, frações do lote que a gente opera no Brasil. E se você está gostando do conteúdo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso vai ajudar demais a nós a conseguir promover mais conteúdo e esse conteúdo chegar a outras pessoas. Agora eu quero mostrar o seguinte. Quero falar sobre a margem necessária para estar operando determinado lote aqui na Active Trades. No Brasil, para cada lote do mini índice, a B3 pede R$100 de margem que você deve ter em conta. Então, isso R$100 é basicamente nada, né? Então, quem operar um contrato R$100, você pode ganhar fácil, mas pode perder muito mais fácil. Então, não é condizente, mas a B3 exige pelo menos R$100 na conta e você vai poder operar um contrato. Aqui na Active Trades, a gente pode olhar no site essa informação. Vou lá no site da Active Trades, que é activetrades.com. Então eu posso ir em mercados, markets, e aqui embaixo em índices e financeiros,
eu posso ir em margens. Em margens eu seleciono a opção MetaTrader, que é a plataforma que a gente está utilizando. E logo abaixo a gente vai ter, logo na primeira linha, o BRA50. Então, aqui tem mais algumas informações sobre o BRA50, mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Qual é a margem requerida para mim operar o BRA50? Ela requer R$ 146,54 de real, né, não dólar, para eu operar um lote cheio no BRA50. Então, vamos pegar esse valor aqui, voltar lá no Excel. Então, a minha margem necessária para operar um lote cheio é R$ 146,54. Vocês podem ver que aqui na minha conta demo que eu estou demonstrando para vocês, eu possuo 523 dólares. Então, meu saldo é de 523 dólares. Então, para um lote, eu preciso de R$ 146 reais. Agora eu quero saber quantos lotes que é possível operar com 523 dólares. Então, só faço a taxa de conversão vezes o meu saldo. Então, vou ter em real R$ 2.600 praticamente. E isso aqui vai me possibilitar operar dividindo o saldo pela margem. Isso vai me permitir operar praticamente 18 lotes cheios lotes inteiros do BRA50. Vamos ver isso aqui no gráfico? Agora eu vou fazer uma situação que é imprudente, por isso que eu estou utilizando uma conta demo. Eu vou tentar utilizar o máximo da minha margem permitida. Primeiro eu vou lá nos 17 lotes cheios. Eu vou fazer uma compra a mercado. Repare que apareceu a setinha aqui, tá operando, já entrou ativo aqui na minha lista de negociação. Eu vou fechar ele. Eu já perdi praticamente 23 dólares simplesmente operar 17 cheio. Agora eu vou tentar operar 18. Provavelmente ele não vai me permitir porque a minha margem vai ser ultrapassada. Eu vou comprar, eu tento comprar e não aparece nada aqui. Eu posso ver aqui na aba diário o que está acontecendo. Eu tentei comprar 18 lotes no BRA50, falhou comprar no mercado porque eu não tenho dinheiro suficiente. Tá? Então essa é a questão da margem. É prudente operar isso aqui? Com certeza não, mas a título de curiosidade, você agora sabe qual é o máximo que você pode operar dentro da sua conta. Tá certo? Agora mais uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é falar sobre o swap. Para entender o que é o swap, primeiro eu vou dizer o que acontece no Brasil. No Brasil, se você quer fazer uma operação de swing trade com mini contratos, você vai precisar de uma margem aí de aproximadamente R$ 3.000 por contrato que você vai estar dormindo posicionado. Então você quer comprar hoje, por exemplo, e só quer vender amanhã ou depois ou assim que você achar necessário, mas desde que você fique mais de um dia com aquela posição em suas mãos. Então a corretora, a B3, vai te exigir aí pelo menos R$ 3.000 de margem para você estar podendo ficar com esse contrato em sua mão, né? Então você vai ter que ter pelo menos mais aí uns R$ 4.000 no saldo da conta para conseguir dormir posicionado com esse contrato. Agora, aqui no BRA50, no contínuo ou no convencimento, a gente tem a seguinte especificação. A gente vai ter swap de compra e swap de venda. O que é o tal do swap? Swap é uma taxa que a corretora pede para você poder ficar posicionado no papel. Então, ao invés do que a B3 exige uma margem, claro que essa margem depois vai ser devolvida no momento que você fechar a operação, aqui a Active Trades ela vai ter que comprar uma taxa de swap no índice contínuo. Já essa taxa de swap não existe se você operar o contrato com vencimento, ou o CFD com vencimento.
Então, na B3 você precisa de uma margem bastante grande e já operando aqui esse contrato com vencimento, você não precisa de margem nenhuma. Você simplesmente pode comprar, não se preocupa com nenhuma taxa e vende aí quando você quiser, quando você achar pertinente. Agora, o BRA50 contínuo, ele sim tem uma taxa de swap. O que é esse swap aqui? O swap é a taxa, é uma taxa baseada lá com taxas da Selic, tem um cálculo todo por trás, onde ele vai estar te cobrando esse valor aqui com base em um cálculo. Eu vou mostrar esse cálculo aqui através do site da própria Active Trades. Que ele me dá o seguinte: meu swap diário vai ser igual ao tamanho do contrato vezes o lote operado, volume, aí aquela taxa de swap que está na especificação, dividido por 360 vezes a cotação no momento. Vou passar aqui então para a fórmula do swap no Excel. Então temos o seguinte: o tamanho do contrato é 0,2. O meu lote, eu vou usar o lote mínimo, tá? 0,05. Eu tenho um swap. Vamos dizer que eu estou posicionado na compra, tá? Meu swap de compra vai ser aqui menos 13,75. Isso aqui é em percentual. E o meu preço do papel, o preço, né, a quantos pontos ele anda, vamos dizer que é 105 mil atualmente. Então vou pegar, fazer essa equação aí, tamanho do contrato, vezes o lote, vezes a minha taxa, dividindo por 360, vezes o meu preço, a minha cotação atual, eu vou ter 0,40. 40 o quê? 40 centavos de real que eu vou ter que estar pagando para dormir posicionado com o lote mínimo. Certo? Então, isso aqui é em real. Agora eu quero saber a minha taxa de swap em dólar. Basta eu fazer a conversão da moeda pela taxa aqui que a gente tinha calculado antes. Então, em dólar, eu vou estar pagando 0,7, 0,8 centavos para poder dormir posicionado. Mas agora temos uma seguinte diferença. Essa é a taxa de swap de compra. Repare que está negativo. Então, se eu comprar, eu vou ter que pagar para a corretora essa taxinha de 7 centavos para poder dormir posicionado. Agora, se eu quiser vender, repare que a taxa de swap de venda é positiva. Então, o que acontece? Se eu vendo e durmo posicionado, é a corretora que me paga para mim ficar posicionado. Vamos fazer agora uma simulação de swap de venda, onde a minha taxa é 9,75%. Repare que eu vou ganhar 5 centavos se eu vender e ficar posicionado, né? Claro que ela vai cobrar ali, tem uma diferença, né? Ela vai ganhar um pouco mais do que vai ter que pagar, no caso de compra e venda, mas aí é uma questão de escolha. Se você quiser operar com taxa, com o contrato contínuo, mas se você quiser operar com o contrato que possui a data de validade, data de vencimento do contrato, aí você não tem essa situação de swap, você não requer margem, não requer nada, nem taxa para ficar posicionado. Bem bacana, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo sobre o BRA50. Eu fiz um vídeo aí pensando principalmente nos trades iniciantes e isso vai ajudar muitos com certeza. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, eu te peço novamente, isso ajuda demais a gente, tá? E até o próximo vídeo, aquele abraço.